Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num conceito, a ressurreição. Mas calma, não como um milagre distante, fora da gente. A gente vai explorar isso como um processo interno, sabe? Uma jornada de volta para casa, para dentro de nós. A verdadeira arte de se tornar uma pessoa inteira. Essa frase, ela é basicamente o coração de toda a nossa análise de hoje. Ela nos convida a repensar a ressurreição como um retorno. Um retorno da negação, das nossas fugas, de todas aquelas armaduras que a gente constrói para se proteger. É sobre renascer na nossa própria verdade. E antes da gente tentar analisar, categorizar ou botar nome em qualquer coisa, a proposta aqui é um pouquinho diferente. É um convite para sentir. Deixar que esses conceitos cheguem primeiro pelo corpo, pela percepção, sabe? Deixando a mente um pouquinho de lado. Só por um momento. E vamos ser sinceros, essa é uma experiência que quase todo mundo conhece bem. Um estado de conflito interno, uma briga constante entre o que a gente sente e o que a gente acha que deveria sentir. É exatamente desse ponto de partida, dessa guerra interna, que a nossa jornada começa. E claro, para se defender dessa guerra, a gente cria mecanismos, proteções. A fonte que a gente analisa hoje chama isso de fragmentação. É um estado de ser que, olha, parece seguro, mas que tem um custo bem alto. E aqui a gente vê essa distinção com muita clareza. De um lado, a fragmentação. É viver em alerta constante, sempre em modos de defesa, com a mente a mil, a tal da hipermentalização, repetindo padrões sem nem perceber. E do outro lado, a integração, que é um estado de presença, de coerência interna. É onde sentir, pensar e agir finalmente andam juntos, em unidade. E aqui fica bem claro o preço que a gente paga por essas armaduras. Aquilo que a gente esconde para proteger nossas partes mais vulneráveis não some. Muito pelo contrário, o que a gente esconde vira a nossa sombra. E essa sombra ela não fica quieta, ela acaba sendo projetada nos outros em forma de julgamento, de rigidez e, muitas vezes, de dor. Então, a gente chega no ponto central. A ressurreição, dentro dessa perspectiva, é a escolha consciente de parar essa guerra interna. É o ato de integrar todas as nossas partes, inclusive a sombra, para poder retornar ao nosso estado natural de unidade. E é muito importante entender isso aqui. A fonte que a gente está analisando usa o arquétipo de Jesus não de um jeito religioso, mas como um mapa simbólico da jornada humana. É como se fosse um modelo para a gente entender um processo interno que, no fundo, é universal. E esse mapa se desenrola mais ou menos assim. A jornada começa mergulhando na experiência humana, sentindo a vulnerabilidade na pele. Depois vem a travessia corajosa da própria sombra, não para lutar com ela, mas para integrar. E é nesse processo que se une o humano e o divino dentro de si para finalmente retornar à unidade, à fonte. Mas o que seria essa fonte primordial? É a ideia de uma unidade original da qual todos nós fazemos parte. É a origem de todo o potencial que se manifesta e se experimenta através da nossa jornada humana, de cada um de nós. Bom, se a integração é o destino dessa jornada, a vulnerabilidade, ela é o portal. A forma como a gente se relaciona com a nossa vulnerabilidade define todo o processo. Essa frase é de uma força. Ela mostra que o problema nunca foi ser vulnerável. O problema é a gente rejeitar a nossa própria vulnerabilidade. É essa falta de amor, de acolhimento pelas nossas partes mais frágeis, que transforma tudo em ferida ativa que continua doendo e machucando. E aqui está a grande virada de chave. A proposta é parar de ver a vulnerabilidade como uma fraqueza que precisa ser consertada e começar a enxergá-la como ela realmente é, um portal. O caminho mais direto para a nossa força, para a coerência e para a autenticidade. E quando a gente escolhe acolher, amar a própria vulnerabilidade, a transformação é gigantesca. A guerra interna simplesmente se dissolve. A sombra, agora integrada, já não comanda mais as nossas ações. E aí a gente para de projetar as nossas dores e, ao se curar, a gente começa a contribuir para a cura do nosso campo, do nosso sistema de relações. E tudo isso nos leva para a parte final da nossa conversa. Porque se todo esse processo é interno, então a autoridade e a clareza para navegar por ele também são internas. É o que a gente chama de retorno à soberania pessoal. O ponto crucial é esse. Todo esse mapa, toda essa estrutura serve como um espelho. Não é um novo conjunto de regras para seguir. A verdadeira orientação, a clareza sobre o próximo passo, ela sempre emerge de dentro. A ética por trás dessa abordagem é fundamental.
O objetivo aqui nunca é criar dependência, seja de um método, de um terapeuta, de uma nova crença, mas sim o contrário, promover autonomia e responsabilidade interna. E essa é a mensagem final, e talvez a mais poderosa de todas. O poder e a responsabilidade por essa jornada de integração pertencem unicamente a quem a está percorrendo. A soberania sobre o próprio mundo interno é algo intransferível. Para a gente fechar, fica essa pergunta. Mas não para ser respondida com a cabeça, e sim para ser sentida. Depois dessa exploração, para um instante e só perceba como é que o campo interno se sente agora. A resposta, pode ter certeza, já está aí dentro.